Imagine fechar os olhos e, de repente, despertar em um lugar totalmente diferente. Não há mais barulho de máquinas, não há vozes familiares, não existe nada do que conhecemos. Foi exatamente isso que um homem contou ter vivido quando seu coração parou de bater por alguns minutos. O que ele viu do outro lado é algo que até hoje ele não consegue esquecer. Ele disse que, no primeiro instante, sentiu como se estivesse flutuando em um espaço sem fim. Ao redor dele havia apenas uma penumbra, nem totalmente escura, nem clara. Mas, à medida que caminhava sem saber para onde, começou a perceber formas se movendo ao longe. Eram muitas, milhares. Aos poucos, essas formas se tornaram mais nítidas. Ele percebeu que eram pessoas, multidões de almas, caminhando todas na mesma direção. Não falavam, não olhavam para os lados, não expressavam alegria nem tristeza, apenas andavam, em silêncio absoluto, como se estivessem presas em um destino inevitável. O silêncio era tão profundo que pesava mais do que qualquer grito. O homem contou que tentou falar com algumas daquelas figuras, mas ninguém respondia. Elas caminhavam com passos firmes, como se estivessem hipnotizadas, olhando sempre para frente. Não havia pressa, mas também não havia descanso. Era como se aquela caminhada nunca tivesse fim. Um detalhe chamou ainda mais sua atenção. Todas aquelas almas pareciam carregar algo invisível. Ele não via correntes ou pesos físicos, mas sentia que estavam presas a lembranças, culpas ou dores. Era como se cada passo fosse puxado por uma história não resolvida. E o mais assustador é que nenhuma delas parecia ter consciência disso. O homem então olhou para cima e notou que o céu daquele lugar não era azul. Era coberto por uma espécie de neblina cinzenta, como fumaça que escondia qualquer possibilidade de luz. Não havia sol, não havia estrelas. Apenas aquela penumbra constante que nunca mudava. Ele contou que tentou caminhar ao lado da multidão, mas sentiu algo estranho. Quanto mais se aproximava, mais uma sensação de vazio tomava conta dele, como se a energia daquelas almas sugasse a sua própria força. Foi nesse momento que ele percebeu que não fazia parte daquele fluxo. Ele não sabia por quê, mas algo o mantinha separado, como se estivesse ali apenas para observar. O que mais marcou o seu relato foi a sensação de eternidade. Ele disse que, ao olhar para frente, não via o fim do caminho. Ao olhar para trás, também não via o início. Era uma fila sem começo, nem término, como se aquelas almas estivessem condenadas a andar para sempre. E então veio a pergunta que não saiu mais da sua mente. Para onde toda aquela multidão estava indo? Ninguém explicava, ninguém respondia. Apenas o silêncio. E foi nesse silêncio que ele começou a entender que talvez estivesse presenciando algo muito maior do que conseguia compreender. Mas o que aconteceu a seguir tornou essa visão ainda mais inquietante. O homem contou que, movido pela curiosidade e também pelo medo, tentou descobrir para onde aquelas multidões caminhavam. Ele se aproximou mais do fluxo de almas e decidiu seguir na mesma direção. Cada passo que dava era estranho. O chão não parecia feito de pedra, terra ou areia. Era como uma superfície cinzenta, fria e sem vida. Como se não fosse realmente um chão, mas apenas um espaço para sustentar aquela caminhada infinita. Ele caminhou por um tempo que parecia não ter fim. Ao lado dele, as almas continuavam passando. Rostos sem expressão, olhos vazios, bocas fechadas. Algumas pareciam jovens, outras idosas. Havia homens, mulheres, até crianças, mas todas compartilhavam a mesma característica: um silêncio absoluto. Nenhum suspiro, nenhum som de passos, apenas um vazio que aumentava a sensação de desespero. Foi então que, ao longe, ele começou a perceber uma espécie de clarão. Não era uma luz suave, mas algo distante, que oscilava como se fosse fogo, ou uma chama muito intensa. Ele acreditou que talvez aquele fosse o destino daquelas almas, um lugar de chegada. Conforme avançava, percebeu que algumas figuras ao redor começavam a desaparecer, no meio da neblina, antes mesmo de alcançar o clarão. Elas simplesmente se dissolviam no ar, como se nunca tivessem existido. Isso fez com que ele se perguntasse: será que estavam sendo levadas a outro lugar? Ou será que estavam deixando de existir? A cada passo, a sensação de peso no peito aumentava. Ele dizia que sentia como se algo o empurrasse para trás, como se não devesse continuar. Mas a curiosidade era mais forte. Precisava saber o que havia no final daquela jornada silenciosa. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Ele sentiu que uma das almas que caminhava ao seu lado parou. Até então, nenhuma havia feito isso. Todas seguiam em frente, sem olhar para os lados. Mas essa, de repente, ficou imóvel. O homem, então, a observou com atenção.
Era a figura de um senhor idoso. O rosto estava apagado, mas seus olhos, diferentes dos outros, se voltaram diretamente para o homem. Não disse nada, mas o olhar parecia gritar. Era como se quisesse transmitir uma mensagem que não podia ser falada em palavras. O silêncio entre os dois foi tão intenso que o homem sentiu sua mente ser invadida por uma sensação estranha, como se aquele olhar pedisse ajuda, como se clamasse para ser lembrado. Depois de alguns segundos, o idoso simplesmente voltou a caminhar, como se nada tivesse acontecido. O homem, abalado, tentou chamá-lo, mas sua voz não produziu nenhum som. Era como se ele também tivesse sido tragado pelo silêncio daquele lugar. Foi nesse ponto que ele entendeu algo assustador. Talvez aquelas almas estivessem condenadas a caminhar sem destino, presas em um ciclo eterno de silêncio e esquecimento. Ainda assim, ele continuou. E quanto mais se aproximava do clarão distante, mais percebia que não era uma simples luz. Era algo muito maior, algo que revelaria o motivo daquela caminhada sem fim. O que ele viu quando finalmente chegou perto mudou completamente o sentido da sua experiência. Ele caminhou até que a distância já não parecia existir. O clarão, antes pequeno, agora crescia diante de seus olhos. Não era uma chama comum, não era um simples fogo. Era algo grandioso, como se um enorme portão feito de luz incandescente estivesse à frente. O brilho não iluminava como o sol, mas queimava por dentro, revelando sensações que ele não conseguia descrever em palavras. As multidões de almas continuavam andando em direção àquele portão. Quando se aproximavam demais, não atravessavam de imediato. Primeiro, paravam diante dele, e então, algo estranho acontecia. Cada alma parecia ser envolvida por uma chama invisível. O homem contou que não havia gritos, mas ele sentia dentro de si a dor que aquelas figuras carregavam. Algumas atravessavam o portão rapidamente, como se fossem absorvidas pela luz. Outras, no entanto, desapareciam antes mesmo de chegar perto, dissolvendo-se como fumaça. O homem, tomado por espanto, se perguntou: qual era o critério? Por que algumas atravessavam e outras não? Quem decidia isso? De repente, ele percebeu algo ainda mais impressionante. Acima do portão, figuras imensas observavam tudo. Não eram como as almas que caminhavam, nem como pessoas comuns. Eram seres que pareciam feitos da própria luz do fogo. Tinham formas humanas, mas seus corpos ardiam em chamas douradas e vermelhas. E mesmo sem abrir a boca, transmitiam autoridade e julgamento. O homem entendeu, naquele instante, que estava diante de um tribunal espiritual. Cada alma que chegava ao portão era avaliada por aqueles seres flamejantes. Eles não falavam, mas seu olhar parecia atravessar o que havia de mais profundo em cada um. Não se tratava de palavras, mas de revelação. Tudo o que cada alma carregava em vida estava diante deles, sem possibilidade de esconder. Ele contou que sentiu medo, porque percebeu que, se desse mais alguns passos, estaria também diante daquele julgamento. E o mais assustador era a certeza de que nada poderia ser escondido. Nenhuma mentira, nenhuma desculpa, nada que pudesse suavizar os erros cometidos em vida. Nesse momento, o homem disse que caiu de joelhos, mesmo sem entender por quê. Era como se seu próprio corpo reconhecesse a grandeza daquele lugar e a impossibilidade de resistir àquilo. O silêncio das almas, que antes o incomodava, agora fazia sentido. Não havia palavras a dizer diante de um julgamento tão absoluto. Foi então que ele sentiu uma presença ao seu lado. Não sabia se era uma alma ou um daqueles seres flamejantes, mas ouviu uma frase que ecoou dentro dele como um trovão. Todos caminham para o destino que escolheram em vida. Essas palavras o atingiram como uma verdade impossível de negar. Não era castigo imposto de fora. Cada alma apenas seguia o caminho que ela mesma havia construído. O portão não condenava nem salvava, apenas revelava. Antes que pudesse dar mais um passo, o clarão começou a desaparecer e o som de vozes humanas, agitadas e distantes, começou a ecoar. Ele abriu os olhos. Estava de volta ao hospital, rodeado por médicos que tentavam reanimá-lo. Mas nada apagaria da sua mente a visão das multidões de almas caminhando em silêncio para aquele portão de fogo. Depois de voltar à vida, o homem não conseguia mais ser o mesmo. A visão das multidões de almas caminhando em silêncio, o portão de fogo e os seres flamejantes que julgavam cada uma delas não saíam de sua mente. Ele sabia que não tinha sido um simples sonho. A sensação era real demais, forte demais para ser esquecida. Nos primeiros dias após acordar no hospital, ele permanecia em silêncio, pensando no que tinha visto.
Médicos diziam que era apenas efeito da falta de oxigênio no cérebro. Amigos tentavam convencê-lo de que tudo não passava de alucinação. Mas dentro dele havia a certeza. O que presenciou foi verdadeiro. Ele começou a refletir sobre sua própria vida. Lembrou-se de erros que sempre justificou, de desculpas que usou para não ajudar os outros, de vezes em que escolheu o egoísmo em vez da compaixão. E cada lembrança parecia arder como o fogo que vira diante do portão. Não eram apenas recordações. Eram sinais claros de que também estava caminhando em uma direção e que um dia chegaria diante do mesmo julgamento. Esse pensamento o transformou. Ele começou a mudar a forma como falava com as pessoas. Passou a valorizar gestos simples e a prestar atenção na dor dos outros. Dizia que não podia mais viver de qualquer jeito, porque sabia que, no fim, todas as escolhas seriam reveladas. Mas o mais impressionante é que ele começou a compartilhar sua experiência. Reunia familiares, amigos e até desconhecidos para contar o que tinha visto. Muitos ficavam assustados, outros se emocionavam, alguns riam como se fosse apenas imaginação. Mas, para ele, cada palavra era um aviso. Ele sempre repetia: o silêncio daquelas almas foi a coisa mais triste que já vi. Não havia alegria, nem esperança. Apenas caminhar sem fim. Não quero ser mais um no meio daquela multidão. Segundo ele, o que mais marcou não foi o portão de fogo, nem os anjos flamejantes, mas o vazio das almas que andavam sem destino aparente. O silêncio era um grito de lembrança. Vidas que perderam a chance de mudar. Corações que escolheram caminhos largos, fáceis, mas sem sentido. O homem também dizia que, desde aquele dia, passou a sentir como se fosse observado. Não por medo, mas por cuidado. Era como se a experiência tivesse deixado nele uma marca espiritual, um lembrete constante de que não poderia desperdiçar a segunda chance que recebeu. E toda vez que contava sua história, concluía com a mesma pergunta: se hoje fosse o seu dia, você caminharia com a multidão em silêncio ou estaria pronto para atravessar a luz? Essas palavras provocavam silêncio nos ouvintes, porque ninguém podia responder com certeza. E era exatamente isso que ele queria: despertar a reflexão. Para ele, não importava mais provar se a experiência foi real ou não. O importante era a mensagem. E a mensagem era clara: a vida que vivemos hoje é o caminho que percorremos amanhã. O relato desse homem não é apenas uma história estranha, é um alerta. Ele não viu apenas sombras, mas multidões de pessoas caminhando para um destino que parecia inevitável. E o que mais o marcou não foram os anjos flamejantes ou o portão de fogo, mas o silêncio absoluto. Um silêncio pesado, que parecia gritar mais do que 1000 vozes. O silêncio de quem viveu sem amor, sem perdão, sem propósito. O silêncio de quem deixou o tempo passar, acreditando que sempre haveria uma segunda chance. E talvez essa seja a lição mais dura. Cada escolha que fazemos constrói a estrada que nossos pés seguirão. Não é o julgamento que nos condena, mas a vida que levamos. O homem entendeu que as multidões estavam apenas seguindo o destino que elas mesmas haviam escrito. Ele voltou para contar, mas deixou claro que nem todos terão essa oportunidade. Muitos irão até o fim do caminho em silêncio, sem jamais perceber que poderiam ter mudado a direção. Seja real ou não, o que esse homem trouxe é uma pergunta que não pode ser ignorada. Se hoje fosse o dia da sua caminhada, você estaria em meio às multidões silenciosas? Ou estaria pronto para atravessar a luz? E se essa história te causou arrepio, prepare-se. No próximo vídeo, vamos falar de algo ainda mais inquietante. Os que não apenas caminharam, mas ouviram vozes misteriosas nas sombras, como se fossem chamados para destinos diferentes. Você não vai querer perder.